Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Todos acharam? Eu vou ler o texto da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 2, verso 1. Diz assim, é uma leitura grande, mas vai ser única. Ela diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, de que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus, é de graça. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, se identificam espiritualmente. Mas o que é espiritual, identifica bem tudo, e ele de ninguém é discernido, de ninguém ele é identificado. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que a possa instruí-lo? Mas nós, todos nós temos a mente de Cristo. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, essa palavra seja, Deus querido, colocada em nosso espírito, que possa frutificar em nossa vida, fazendo de nós pessoas melhores, ó Pai, que possa o Teu Espírito vir ao nosso coração e possa nos direcionar segundo a Tua santa e doce palavra, palavra que nos direciona, palavra que nos encaminha, palavra que nos dirige, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu coloco, Deus querido, a minha vida, coloco, Deus querido, a igreja, todos os filhos e filhas na presença do Senhor. Hoje um dia intitulado como o Dia dos Pais, mas é o dia do Pai dos Pais todos os dias. Por isso, Deus, venha de encontro à nossa necessidade, à nossa fome de conhecer a Tua palavra, a nossa fome de entender o que Tu tens separado para nós, Pai. E isso se faça em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos trabalhar num tema muito rápido, que quer dizer revelação da palavra. Revelação da palavra. Eu sempre digo que quando a gente vai buscar uma palavra, quando eu abro a Bíblia em casa, ou você abre a Bíblia em casa, e Deus fala com você na palavra, isso que acontece de você ler a palavra e saltar aos teus olhos, chama-se revelação. Mas aí, uma vez você tendo a revelação da palavra, você vai pegar e vai compartilhar essa palavra com alguém. Isso chama-se ministração da palavra. Então eu tive a revelação, aí eu vou ministrar, eu vou levar para alguém, vou fazer um serviço, ministrar, trabalhar, vou fazer algo com ela, para alguém. E sempre tem também a unção da palavra, que é o poder que essa palavra revelada libera. E há uma grande diferença entre a letra e a revelação. Nós entendemos e sabemos que, vocês já ouviram o termo logos? Logos é a palavra falada, mas o rema é a palavra revelada. O logos é o conhecimento, o rema é o entendimento. Mais do que conhecer, você tem que entender. Tem pessoas que leram a Bíblia mais de 70, 80, 100 vezes, mas não entendeu nada. Mas ele conhece, mas não entendeu. Tem muitas pessoas que conhecem a palavra, então só estudar a Bíblia, só ler a Bíblia, não traz por si o entendimento.
Então o conhecimento você pode adquirir. Eu posso passar para você conhecimento, você vai na escola, adquire conhecimento, mas a revelação, como nós lemos, é só o Espírito que consegue dar a revelação da palavra, é aquilo que te salta aos olhos. E toda vez que a palavra de Deus ela é revelada, ela é manifestada, porque Deus não se exibe. Há uma diferença de invenção. O ser humano inventa, tudo que ele inventa, ele exibe. A invenção é exibida, mas o poder de Deus, a palavra, ela é manifestada, não é exibida, ela se manifesta. E quando a revelação de Deus vem, e a palavra então se manifesta, há coisas tremendas que acontecem, existem manifestações, existe conexão. Quando Deus pega aquele homem, aquele profeta chamado Ezequiel e leva num vale de ossos secos, não tinha nada, só ossos secos. O que Deus fala para Ezequiel? Ezequiel, pode esses ossos viverem? Aí Ezequiel, que não é bobo, passa a bola de volta, fala: o Senhor que sabe, o Senhor é quem sabe. E Deus diz para ele: profetiza. E quando Ezequiel profetiza, no texto lá em Ezequiel começa a haver uma junção, os ossos juntando com ossos. Significa que toda vez que a palavra de Deus ela é revelada, começa a haver uma junção, cada coisa se enquadra, começa a haver um ajuntamento, vai tudo, cada coisa no seu lugar. Isto é manifestação da palavra de Deus. Então quando a palavra de Deus ela vem, ela se manifesta, as coisas vêm no lugar, as coisas acontecem, as coisas se manifestam em favor daquela palavra que foi revelada. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3:6 assim: qual de nós fez também capazes de ser ministros de um novo testamento? Não da letra, mas do Espírito. Aí Paulo diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra por si só mata. Tem muita gente que tem a Bíblia decore, ela é morta, porque ela não tem o Espírito. Quem vivifica a palavra é o Espírito. Por isso você conhece pessoas que leem muito a Bíblia, mas ele é morto, porque a Bíblia por si só, a palavra, o logos, a palavra em si, sem a revelação, ela não é dínamo, ela não é explosiva, porque não tem o elemento fundamental da revelação da palavra. E a revelação da palavra é isso. Para você ter uma ideia como que a revelação da palavra ocorre, tem um pastor, acho que é Wagner ou Walter, eu não me lembro bem, antes dele ser pastor, bem novinho convertido, igual esses jovens, assim, bem novinho. Ele tinha tanta fome da palavra quando ele se converteu, e ele ficou faminto daquela palavra, ele se apaixonou pela Bíblia, mas ele queria evangelizar, ele queria falar de Jesus para as pessoas, mas ele não sabia. Como que eu vou falar? Mas eu não sei, mas eu quero falar. E ele conhecia uma senhora, ó, para você ver a revelação da palavra, como ela funciona. Aí ele chegou nessa senhora, ele não conhecia muito a Bíblia, tinha convertido há pouquinho tempo, e ele fala para ela, falou: olha, senhora, deixa eu falar para a senhora, Jesus, ele quer salvar a senhora, ele tem uma palavra, a senhora quer ver? Eu vou abrir aqui, porque ele não sabia muito a Bíblia. Ele falou: quer ver? Eu vou abrir a Bíblia, e Deus vai falar com a senhora. E ele abre, e vai dar justo na genealogia de Jesus, aquele monte de nome chato de ler, fulano gerou ciclano, e foi, mas ele não sabia muito. Ele falou: vou ler isso para ela, vou fazer o quê? Deus abriu aqui, e aí ele, para honrar a palavra, ele falou para ela. Ele já não sabia muito, ela não sabia nada, e ele pega a Bíblia e começa a ler, e o pastor contando para nós um dia, e ele começa a ler para ela a genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e ele foi, uns 5 minutos só falando nome, aparentemente não tinha revelação nenhuma, não tinha nada. E quando ele acabou de falar aquilo ali, toda aquela genealogia lá de Lucas, capítulo 1, 2, 3, ali de Lucas, toda a genealogia, ele não sabia o que fazer. Ele falou: eu vou falar isso aqui, quando acabar eu vou falar o que revelação, o que tem aqui. Mas ele foi falando, para você ver o que é revelação. E ele foi falando a genealogia. Quando chega no fim, a mulher fala para ele assim: nossa, que família grande, eu queria fazer parte dessa família. Ela só entendeu isso. Ela entendeu que se Jesus tinha uma família tão grande, dava para aumentar um pouco. Esta revelação foi só para ela, nem ele imaginava que ela falaria isso. Isto é revelação. Não se aprende em escola, é algo que Deus fala no teu espírito, na simplicidade dela. Ela simplesmente, ele leu aquele monte de nome e falou: que família grande de Jesus, eu quero fazer parte dessa família. E aí, depois ela se converteu e foi uma bênção. Mas isso é a revelação da palavra. É quando você lê a Bíblia e algo salta assim nos teus olhos, ferve no teu espírito, e você fala: essa palavra é minha, e é sua mesmo, pega porque é sua. Então a revelação ela tem essa particularidade.
Não adianta eu pregar e falar só o que Deus falou. Eu preciso falar aquilo que Deus está falando agora. O Logos, ele se refere a tudo que Deus disse. O Rema se refere ao que Deus está falando agora, aquilo que Deus está revelando agora no teu espírito. E nós vamos descobrir algumas coisas maravilhosas aqui. Eu nunca vou na Bíblia. Um dia desse eu estava lá sentado e comecei a orar em línguas, aquelas coisas de crente, orando em línguas e quieto. Aí Deus, ele me dá um tema. É assim que eu prego. Deus vai me dando um tema. Eu nunca vou na Bíblia buscar uma palavra. Vocês não sabiam disso? Eu nunca vou na Bíblia buscar uma pregação. Eu nunca fiz isso. Eu não consigo pegar a Bíblia e falar, deixa eu buscar uma pregação para montar. Aí, nunca. Eu estou em Deus, Deus traz algo no meu espírito, às vezes um tema, às vezes uma situação, que nem hoje é dia dos pais, eu poderia pregar dos pais se fosse a minha vontade. Mas não, Deus me pôs a respeito da revelação da palavra. E aí, quando Deus põe no meu espírito, aí eu vou buscar a Bíblia, para Ele confirmar aquilo que já estava no meu espírito. Ou seja, eu nunca vou preparar a palavra, eu preparo sempre o recipiente da palavra. Nunca se prepara a Bíblia, a palavra está pronta. O que tem que ser preparado é o vaso que vai conduzir essa palavra. Então não se preocupe. Quando você buscar a palavra, ore, peça para Deus falar com você. Ele vai falar, Ele vai falar. Mas eu quero falar com vocês rapidamente algumas vantagens da revelação da palavra, porque existem muitas vantagens que nós temos diante de Deus com relação à palavra. E hoje em dia, eu lamento muito que não tem tido muita revelação mais. A revelação da cruz de Cristo, por exemplo, foi abolida. Fala-se tão pouco da cruz, fala-se tão pouco dos fundamentos do Evangelho. Fala-se tudo menos dos fundamentos. A revelação da cruz, fala-se sobre a história da cruz, fala-se dos filmes da cruz, mas a revelação da cruz fala muito pouco, mas a cruz, ela traz em si algumas revelações. E hoje, rapidamente eu vou falar aqui algumas coisas concernentes à revelação. Quais as vantagens de se ter a palavra revelada? Qual é a vantagem? Porque o pastor está falando, mas e daí, o que eu levo nisso? Qual a vantagem de se ter a revelação da palavra? Que vantagem eu tenho? Eu vou ler a Bíblia, revela algo para mim, Deus fala no meu espírito, e daí? Quais são essas vantagens de se ter esta revelação da palavra? 1 Coríntios 2, 13 a 15 diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não é na mente, é no Espírito. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você não pode ler a Bíblia só com a palavra, a letra, é preciso o Espírito, já foi dito. Mas o que nós levamos aqui, vantagem, primeira vantagem, eu passo a viver uma vida sobrenatural quando você tem a revelação da palavra. Vão olhar para você fazendo uma coisa que todo mundo diz que aquilo não funciona, mas Deus falou para você que funciona. Às vezes você diz assim, não, Deus me falou. A pessoa que não é espiritual, como o texto está dizendo, ele não discerne, ele não entende, porque você fala em espírito e a pessoa vai querer entender na mente. Eu falo para ela assim, olha, Deus vai fazer isso na tua vida. A palavra diz que vai fazer, Deus é fiel. Ele não entende, não consegue conceber na sua vida isso. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. No livro de Ezequiel 47, aconteceu algo. Eu vou ler aqui para vocês entenderem o que aconteceu, o que é Deus falar e você não entender, não ter a revelação. Em Ezequiel aconteceu isso aqui, ó. Ezequiel 47, 1 e 2. Depois disso me fez voltar a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Saíam águas, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que as águas corriam do lado direito. As águas corriam do lado direito. O que Ezequiel está dizendo aqui? Ele está profetizando. Deus leva ele a uma revelação e ele escreve isso. Anos depois, isso para você entender o que é uma revelação que ninguém entende. E Ezequiel, ele falou isso, havia águas que corriam do lado direito.
Mas se você for analisar, lá em Jerusalém existe uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Na Festa dos Tabernáculos eles juntam tendas ao redor do templo, e é 7 dias de festa. Pensa num Deus festivo, é o nosso, Ele gosta de festa. E a Festa dos Tabernáculos são 7 dias de festa. O que é isso? Eles juntam barracas em volta da igreja, em volta do templo, fica 7 dias fazendo festa, lembrando do tempo que os seus antepassados, seus pais, seus bisavós, o povo do passado, andou peregrinando pelo deserto e vivendo em tendas. Então faz uma festa celebrando, lembrando isso. Agora presta atenção no detalhe: no último dia da festa dos tabernáculos, isso 600 anos depois que Ezequiel disse isso, o sacerdote pegava um jarro d'água, ele pegava um jarro de água, juntava aquele jarro de água, aquele pote de barro de água, cheio de água, e ele ia do lado direito do templo e despejava água, porque ele acreditava, todo o povo de Israel, ele tinha certeza que Deus faria nascer naquele lado direito do templo um rio, e ia acabar o problema da seca. O problema do Oriente é a água, não é outro, é a água. Então eles acreditavam, o povo judeu acreditava, eles tinham a certeza absoluta que Deus ia fazer brotar um rio ali. Então todo ano, no último dia da festa, o sacerdote juntava água e ia no lado e colocava ali o pé no limiar do templo e jogava aquele balde, aquele pote de água, porque todo mundo acreditava que um dia Deus faria brotar ali e iria cumprir a profecia de Ezequiel. Aí leia, se você quiser ler comigo, João 7. João 7, Jesus está justamente na festa dos tabernáculos. Ele está lá, está na festa. Ele está ali na festa. João 7, 37 e 38. Diz assim, ó: e no último dia da festa, do dia da grande festa, diz o texto, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus, ele vai exatamente nesse lugar, ele sobe ali naquele lugar, e ele fala para todo mundo: quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo o quê? Essa profecia de Ezequiel, a revelação sou eu sou o rio, sou eu a água. Quem quiser vir beber, beba, porque sou eu. O rio que vocês esperam, sou eu sou a água da vida. Se vocês vierem beber dessa água, nunca mais vocês terão sede. Mas, dali para frente, Jesus começa a falar isso constantemente. Em João 4, Jesus também fala para a samaritana a respeito da água, que ele é a água. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. E assim ele vai seguindo. Em Apocalipse 21:6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. A fonte é Ele. Quem é que está sentado à direita de Deus? É Ele. O rio que corria era à direita do altar, é Ele. Jesus era a água. E aí ele vem com a revelação, mas não acreditavam. Igual hoje, você revela para as pessoas quem é Jesus e não conseguem crer que Ele é a água da vida. E lá Ele fez isso, Ele revelou: eu sou a água da vida. Mas aí não conseguiam crer. Você quer piorar mais um pouco? Um outro texto, Jesus ele entra no templo, lá no profeta Isaías havia um texto, e Jesus ele entra no templo. Consta, os estudiosos, eruditos, aqueles que estudam, que todo o templo de Israel, toda a sinagoga tinha 3 cadeiras, uma do sumo sacerdote, uma do ancião, e uma ficava vazia, porque eles esperavam que o Messias viria e sentaria naquela cadeira. Toda vez que tinha aberto ali um templo, aberto ali uma sinagoga, lá ficava 3 cadeiras, uma era do sumo sacerdote, a outra era do ancião, daquele sacerdote mais antigo. Por respeito, ele tinha sua cadeira, e uma cadeira ficava vazia. Por que ela ficava vazia? Porque esperavam que um dia o Messias viria. Quer ver outra revelação? Jesus ele entra desse dia no templo, dão para ele o livro do profeta Isaías, aí ele vai e abre esse livro, isso está lá em Lucas. Eu vou ler para você o que aconteceu. Lá em Lucas capítulo 4, diz assim: chegando a Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga,
e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, quando Jesus abriu o livro, ele achou escrito o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. Mas o texto diz: e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Porque Jesus vai e senta justo nessa cadeira. Sabe o que acontece se você ler o texto? O que ocorreu ali? Ele revelou: sou eu o verbo, sou eu que vim trazer liberdade. O que ocorreu? Se você ler o resto do texto, eles queriam pegar Jesus e jogar num precipício. A palavra se revela e eles queriam jogar ele num precipício. Então ainda hoje é assim, as pessoas não entendem as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Por isso nós temos que ter uma vida mais no espírito do que na alma, como a gente pregou no dia 4. Então ali Jesus passa por isso. E se ali ele passou por isso, imagina você e eu. Então nós vivemos um tempo onde nós precisamos viver a revelação da palavra, algo mais que Deus tem para nós, vai muito além da nossa visão natural, muito além da nossa visão normal, carnal. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos revele tudo isso, e isso assim foi seguindo. Então até hoje ocorre isso, a mente e o Espírito, eles andam sempre muito perto. O problema é isso, tudo anda muito perto. Você lembra cantamos aqui, Davi e Saul andavam perto, eles andavam perto, Davi andava perto, Ismael e Isaac andavam juntos. Se você pegar aqui, a religião e reino de Deus anda assim, ó, juntinho. A alma confunde, porque está sempre perto. A carne e o espírito andam juntos, está no mesmo corpo. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal está plantada no mesmo jardim. Então essas coisas andam sempre junto. A palavra e a revelação está sempre ali. Deus está falando com você, mas você confunde: será que é alma? Será que é palavra só? Será que é... Porque é muito delicado, é muito perto um do outro, está sempre andando junto. Por isso precisamos do Espírito. Ele vai fazer a diferença para que eu entenda o que é de Deus revelado a mim e o que não é. Isso é mais do que conhecimento, isso é revelação do que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, por que não consegue? A nossa mente e o Espírito não bate, porque a tua mente, a minha mente vai calcular. A nossa mente pega a calculadora e faz cálculo, a gente calcula, a gente anda por lógica. Fala para mim, tem lógica? Tem lógica, 5 pães e 2 peixinhos. Isso é, a mente entende que isso é comida para um menino, para alguém. A lógica. Mas na revelação, alimentou mais de 15 mil pessoas. Então há uma diferença. Na lógica, o sábio é sábio. Na lógica, o pobre é pobre, o fraco é fraco, o rico é rico. Mas na revelação de Deus é diferente. O fraco é que é forte, o pobre é que é rico, o último é que é o primeiro. Na revelação, o louco é que é sábio, e quem chora é que está alegre. Dá para entender ou não? É loucura, porque Deus é muito louco. A palavra diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Ué, mas então Deus tem loucura? Tem, porque a Bíblia diz que tem. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. De vez em quando ele faz uma loucura. Mas o texto também diz assim que a sabedoria de Deus, ou melhor, diz: a loucura de Deus é mais sábia que os homens, mas a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Qual é a fraqueza de Deus? Quem sabe me responder qual é a fraqueza de Deus? A fraqueza de Deus é ter te amado. A fraqueza, o ponto fraco de Deus é o amor que Ele tem por você. A loucura de Deus é ter dado o próprio Filho por tua causa e por minha. Então Deus, a sua loucura foi dar o seu próprio Filho, o único Filho. Você daria teu filho? Ele deu. É a loucura que Ele fez por nós. A fraqueza dele é nos ter amado, é estar amando você, é nos amar. Esta é a fraqueza de Deus, é nos amar e fazer o que Ele fez. Então na revelação nós fazemos sempre conta. Na lógica, mula fala? Não fala. Mas na revelação, fala, e às vezes até ungido pastor. Então na revelação é diferente, tudo muda. Na revelação tudo muda.
Na revelação não tem lógica, a lógica calcula, mas na revelação não. Você escolhe agora que rio que você quer correr, no rio da lógica ou no rio da revelação de Deus. Então nós devemos andar no rio da revelação. Então, a primeira vantagem, eu passo a viver no sobrenatural. A revelação me leva a viver no sobrenatural. Eu vou fazer o que a lógica diz que não dá, mas Deus diz que dá, e você vai dar, porque a lógica de Deus não tem lógica. Ele nunca calcula, Ele faz e pronto. Segunda coisa que ocorre na revelação, de vantagem para mim, eu passo a entender a obra da cruz. Coríntios de novo, 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras, ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós. Eu não quero saber nada de vocês, não me interessa nada, nada eu me propus saber, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado, só isso me interessa. Paulo, ele nunca chegava para alguém e dizia, Jesus quer te curar, olha, Jesus ele quer te prosperar, ele vai te dar. Nunca, ele chegava para as pessoas e dizia, sabia que Jesus te ama, ele quer te salvar? Jesus, ele está pronto, já fez tudo, o está consumado da cruz é para você, ele quer te salvar. Esse era o discurso de Paulo, Jesus quer te salvar. Por que quer te salvar e não salvou? Porque depende dele querer, ele aceitar essa salvação. Então, Paulo pregava dessa maneira porque ele tinha uma revelação da cruz, uma revelação real da cruz. Não era a cruz lá do Mel Gibson, não era a cruz cinematográfica, era a cruz do Senhor, que ele carregou por minha causa e por sua. E Jesus morreu por nossa causa. Cristo crucificado, ele é tudo na tua vida e na minha, tudo, porque é na cruz que ele levou a tua derrota, é na cruz que ele levou a miséria do homem, é na cruz. Quando é que nós entendemos Cristo crucificado? Porque quando nós entendemos Cristo crucificado, eu entendi tudo, mas aí fica uma pergunta, como eu sei que eu entendi o Cristo crucificado? Como? De que maneira? É quando eu me deparo, dou um encontro com Deus, eu me encontro com Ele, é quando eu entendo a minha mazela, a minha miséria, eu entendo quão miserável eu sou, e mesmo assim, Ele me ama. Quando você entender isso, você tem o Evangelho da cruz limpinho, pleno, na sua plenitude. Esse é o Evangelho da cruz, é quando você se depara com Ele, e você admite a tua mazela, a tua miséria, a tua imundícia, e mesmo assim, você se sente amado. Aí você está de frente com o Evangelho real, o Evangelho verdadeiro, aquele Evangelho de cruz, aquele Evangelho realmente da cruz. É um Evangelho que revela a minha pobreza, revela a minha sujeira, revela quão miserável eu sou, mas ao mesmo tempo também me revela que eu sou amado. Este é o Evangelho pleno, este é o Evangelho verdadeiro, é aquele que me revela quem eu sou, é aquele que revela o que eu tenho dele em amor, mesmo sendo quem eu sou. Presta atenção nisso, qualquer evangelho que disser a você que você precisa fazer algo para ser salvo, corre dele, não é de Deus, não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno eu não tenho que pagá-lo, o evangelho genuíno eu não preciso fazer algo por onde, eu apenas admito o que ele fez, admito a minha miséria e reconheço a obra da cruz. Esse é o evangelho pleno. Eu não posso pagar pela salvação, eu não posso fazer uma obra de salvação por mim mesmo. Então o Evangelho nos traz a vantagem de eu viver em revelação, é porque na revelação da cruz está exatamente isso. A minha miséria, ela é revelada na cruz, mas na cruz também é revelada a misericórdia de Deus, aonde eu vou andar em plenitude de vida, de salvação por causa disso. Então Jesus é que me salvou, Ele faz isso. Vocês lembram do João, apóstolo do amor? Ele era chamado apóstolo do amor. Ele não tinha tido essa revelação. Por que Judas foi enforcado? Ele morreu e foi se enforcar. Por que isso ocorreu? Essa morte? Porque ele não entendeu a cruz. Ele não entendeu. Ele não conseguiu ter isso como revelação. O apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, nem sempre foi assim. Ele era conhecido como filho do trovão. Um dia Jesus foi visitar, mandou eles. E aí João chega junto com seu irmão Tiago e fala: ó, o povo lá não quer ouvir. O povo não quer te ouvir. E aí ele fala para Jesus assim: vamos fazer igual a Elias? O senhor quer que a gente ore e manda fogo do céu e mata todo mundo? Aí Jesus diz
João, você não sabe, você não entendeu nada, João. Você não entende o que é misericórdia, João. E João era assim, esse homem explosivo. Mas sabe quando foi que João mudou, passou a ser o apóstolo do amor? Porque João é o único apóstolo que ficou 6 horas ao pé da cruz. O único que ficou aos pés da cruz. Ali ele ficou vendo Jesus morto, sendo surrado, humilhado. Ali ele viu Jesus durante 6 horas, o único apóstolo. Ali ele teve a revelação da cruz. Um homem sendo humilhado, um homem sendo surrado, e mesmo assim aquele homem dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali João teve uma revelação da cruz. A partir dali ele passa a ser chamado apóstolo do amor, porque ele entende a cruz. Ali ele vai entender o que é a obra da cruz. Ele tem a revelação da cruz. Ele não tem só a visão da cruz, a revelação do que ela representa. Ela representa a salvação de homens e mulheres, miseráveis como nós, mas que têm uma saída de vida por causa da cruz. A cruz trouxe a possibilidade que hoje estamos aqui. A cruz nos traz isso, a revelação da cruz, da obra da cruz, faz eu entender que sou miserável, mas também faz eu crer que eu sou amado. Isso é evangelho da cruz, pleno. Eu não paguei nada, eu não preciso pagar nada, eu venho como eu estou. E ele me recebe, ele fala, ele nunca vai me chutar. Porque ele diz, aquele que vem até mim, eu nunca vou lançar fora. Ele não fala aquele que vem até mim depois que parou de beber, depois que parou de fumar. Não, ele fala, quem vem até mim, eu não lanço fora. Não interessa como você vem, mas tem que vir até ele. Isso é obra da cruz, eu tenho que ter uma revelação da cruz. Então eu não preciso deixar disso, deixar daquilo, para vir. Primeiro eu venho, depois ele me ajuda em tudo. Mas não é só isso. Nós precisamos entender isso. O está consumado, mas não para por aí. Primeiro, quais as vantagens de se ter a palavra revelada? Primeiro, eu passo a viver o sobrenatural. Segundo, eu passo a entender a obra da cruz. E por último, eu passo a refletir a imagem de Cristo. Eu passo a refletir a imagem de Cristo. Eu só vou citar o texto, você não precisa ir lá para a gente ir mais rápido. Mas lá em Marcos capítulo 12, do verso 13 ao 17, ocorreu um fato. Falaram assim para Jesus: o senhor paga imposto? Aí Jesus foi pressionado, tentaram pressioná-lo ali. Ele fala: me mostra uma moeda. E trouxeram para Jesus uma moeda. Aí ele falou: de quem é essa imagem? Essa efígie, essa imagem, de quem é essa imagem na moeda? E falam: é de César. E Jesus fala: então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E ali Jesus, ele toma uma postura. Então não roube de você mesmo a oportunidade de refletir a imagem de Cristo. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aquela imagem refletia a imagem de quem? De César. E ele disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, e eu vou dizer para você, que a imagem que você reflete também é a mão que você vai cair. Se você reflete a imagem do mundo, é na mão do mundo que você vai. Se você reflete a imagem de Cristo, é na mão dele. Porque de quem você refletir a imagem, é na mão daquela imagem que você vai cair. É naquela imagem que será entregue a tua vida. Por isso ele disse: de quem é a efígie, a imagem é de César, então dá para César. Porque o que tem a imagem, o que reflete a imagem de Cristo, vai para a mão dele. O que reflete qualquer outra imagem, a imagem da qual você reflete, é na mão dessa imagem que você cai. Assim ele disse: de quem é a imagem, é de César, então dá. Se a imagem é de César, dá para ele. Porque os que têm a minha imagem é minha, pertence a mim. Dai a Deus o que é de Deus. Aquele que reflete a imagem de Deus vai para a mão de Deus. O que reflete a imagem do mundo vai para o mundo. O que reflete a imagem de Satanás já é dele. É assim, é isso que Jesus estava dizendo. A mão da qual você refletir a imagem, é nessa mão que você vai acabar. Qualquer um de nós vai acabar. Por isso Jesus diz assim: então quando olham para você, que imagem você representa? Que imagem você representa? Se você é parecido com Cristo, é na mão dele que você vai acabar. A imagem que você representar, é para essa mão que você está indo, sendo levado. Mas Deus, pela revelação da palavra, pela sua misericórdia, nos dá a chance todo dia, todo momento, para que a gente possa refletir a imagem de Cristo. Então a revelação da palavra nos dá essas possibilidades. Eu passo a refletir a imagem de Cristo. Teve um fato muito interessante, eu vou terminar por aqui. Moisés, ele havia tirado o povo do Egito, porque Deus mandou, ele foi tirar o povo do Egito. Um dia, Deus manda Moisés junto o povo ao redor do monte Sinai, porque eu quero falar com eles igual eu falo com você, Moisés. Eu quero que eles me conheçam face a face igual você. Eles, segundo
os historiadores, eles ficaram quase 3 anos ao pé do monte, acampados. No dia que Deus desce, porque Deus ele desceu, ele faz questão que você perceba que ele está vindo. E ali há terremoto, há relâmpagos, há trovões, começa a ver tremor de terra, e o povo corre, e fala, não Moisés, fala você conosco, e nós vamos ouvir, não fale Deus, senão nós vamos morrer. Está desse jeito o texto lá em Êxodo, e ali, Êxodo 19, quando você quiser ler em casa, você estuda, você vai ver, e ali, aí ficou Moisés, querendo trazer, não o povo, vem, Deus quer falar, aí ele, não Senhor, espera um pouco, eu vou chamar o povo, ele ficou ali, porque o povo não queria ouvir Deus, igual hoje, o povo prefere ouvir homens do que ouvir a Deus, mas o interessante é que, se você ler o Salmo 103, verso 7, diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Uma coisa é você conhecer os feitos de Deus, outra coisa é você conhecer os caminhos. Moisés conheceu os caminhos, teve revelação dos caminhos do Senhor, mas o povo só conheceu os feitos. O povo viu o mar abrir, o povo via a nuvem, o povo via a chama, o povo ele via os feitos, mas os caminhos, só Moisés teve a revelação, porque Moisés andava perto. Então melhor do que ver os feitos do Senhor é conhecer os seus caminhos, porque ele diz, os meus caminhos não são os teus caminhos, e os meus pensamentos não são o vosso pensamento, porque os meus pensamentos são muito maiores do que os teus, diz Jeremias. Então Deus tem pensamentos muito mais elevados do que o nosso, então é melhor eu conhecer os caminhos do Senhor para a minha vida, do que conhecer só os feitos. Não adianta eu ver 50 pessoas sair da cadeira de rodas se eu não conhecer o Deus que fez isso. Eu só vou conhecer os feitos, mas e o Deus dos feitos? Não adianta eu conhecer só a palavra, eu tenho que conhecer o Deus da palavra. Não adianta eu ler a letra, eu tenho que saber o Espírito que a inspirou para ter revelação. Então é assim que caminha o Evangelho, é assim que nós caminhamos. Nós precisamos buscar isso, buscar, não se modele por homens. O povo se modelou por Moisés, eu tenho que me modelar pela revelação da palavra. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para mim? Qual é a revelação que Ele tem para mim? Porque eu tenho que andar em revelação e conhecer todos os caminhos do Senhor. E quando é que eu sei que Jesus entrou na minha vida? Quando? Quando você muda a tua maneira de viver. Como eu sei que Jesus entra na vida de alguém? Porque a vida daquela pessoa não é a mesma. Muda a forma de viver, a forma de pensar. Ele muda. Quando Jesus vem e entra no teu coração, você não precisa mais viver como vivia. Você vive em liberdade, você vive em êxito, em regozijo, você vive no sobrenatural, você vive na revelação, e para desfrutar das revelações de Deus, eu preciso abrir o meu coração para o Deus da revelação. Eu preciso refletir, não é a imagem de César, eu tenho que refletir a imagem de Cristo, porque é na mão dele que eu quero cair, eu quero terminar na mão dele. Eu não quero que ele olhe e diga, de quem esse sujeito reflete a imagem? Ele é pastor, ele está no altar, de quem que reflete a imagem? Ele reflete a imagem de tudo, menos do Senhor. Então ele vai para esse tudo, porque você só vai cair na mão daquele que você refletir a imagem. Se você é um mentiroso, você cai na mão do pai da mentira. Se você é um adúltero, você cai na mão daquele que rege o adultério. Se você reflete a imagem de Jesus, você vai cair na mão do Rei dos Reis. É assim. Se fosse eu falando isso, você pode contestar, mas é a palavra que diz, é revelação da palavra. E se eu quiser entender isso, só com a minha mente eu não consigo. Eu vou entender isso no meu espírito. Amém? A palavra é essa, para que você viva no sobrenatural, revelação da palavra. Quando você começar a buscar Deus, não busque somente a palavra de Deus, busque o Deus da palavra, busque o Deus que revela a palavra. Se Ele escreveu, Ele vai revelar para você. Então eu tenho que fazer o quê? A vontade do nosso Deus. A vontade dele é que você cresça, a vontade dele é que você seja uma pessoa de vitória. Nunca Deus quis a miséria na vida de ninguém, pelo contrário, Ele tira da miséria, Ele tira da obra do pecado, Ele tira do lamaçal, Ele tira do engano, Ele tira, Ele nunca põe. Há uma mentira que diz assim, eu estou sofrendo um tanto, é Deus que quer. Isso é mentira, Deus nunca quis isso, não está escrito na Bíblia. Deus quer o oposto, Ele quer vitória para a tua vida, Ele quer êxito para a tua vida, Ele quer que você cresça, se estabeleça no reino. Amém? E eu quero orar agora, mas nós vamos cantar uma canção, vamos pôr o nosso coração em disposição diante de Deus, para que seja feita a vontade dEle, não a minha, para que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa,
porque a vontade dele é cheia de revelação de coisas melhores. Se Deus fez coisas muito boas para você, como foi dito ontem, as coisas boas nos afastam das coisas melhores, como disse Silmara. As coisas boas, elas nos tiram das melhores, e Deus não tem coisas boas para você, Ele tem melhores, muito melhores. E para que eu desfrute do melhor de Deus, eu preciso da revelação do Deus que dá o melhor para mim, mas eu tenho que me dispor a Ele, eu preciso me dar a Ele. E eu quero orar, queria que vocês colocassem de pé, cantar essa canção, e nós vamos orar. Tua vontade, é a vontade dele. Quero tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. E vem, Senhor, com teu amor, e opera em mim o teu querer. Tua vontade, eu quero tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Vem, Senhor, com teu amor, e opera em mim o teu querer. Pois se o meu reino, tu é a glória, teu poder para sempre, amém. Tudo criaste, tudo formaste, o domínio é teu, pode fazer tua vontade. Se você quer que Deus faça a tua vontade, então você fique na tua vontade, porque Ele nunca vai fazer, Ele faz a dele. Mas se você quer submeter a tua vontade à vontade dele, aí sim Ele cumpre, porque esse é o plano de Deus, é realizar a vontade dele na minha vida. Nós resistimos às vezes porque não entendemos a revelação. Nós queremos ficar com a letra no nosso raciocínio lógico, e na lógica você nunca vai entender as loucuras de Deus, nunca vai entender os mistérios de Deus, você nunca vai compreender o que Deus tem de melhor para você. Então nunca tente entender Deus com a tua cabeça, com a mente. Entenda Deus na revelação da palavra. O que Deus fala é, o que Deus fala é, não será, já é. Que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. As circunstâncias me dizem que este é o meu fim. O meu medo me diz que Jesus se esqueceu
mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Oh, oh. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Sei que existe um rio emana do trono de Deus. Eu sei que existe cura e graça emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. E jamais vai se esquecer de mim. Sei que existe um rio que emana do trono de Deus. Eu sei que existe cura e graça que emana do teu coração e jamais